Fala, galera. Vamos dar continuidade aqui ao princípios. Vou trazer aqui os últimos princípios, são talvez os mais importantes, são os que mais caem. A gente tem que ter ideia de que no final, que é o último princípio que eu vou trazer, o princípio da legalidade, ele é o suprassumo dos princípios. Acho que eu deixei por último por uma questão de destaque mesmo. No final da aula a gente vai ter umas três questões, bem simples, bem diretas, bem rápidas, só para a gente exercitar rapidinho e também dar um novo conceito sobre um dos princípios. Vamos embora, roda a vinheta aí. Vamos lá. Continuação dos princípios. Eu vou começar já com o princípio da responsabilidade social. Eu coloquei esse nome porque é um nome doutrinário, mas é muito conhecido como intranscendência da pena. Então a gente olha aqui, ó, já avançando, princípio da responsabilidade social, também conhecido como intranscendência da pena, princípio de intranscendência da pena ou da pessoalidade. Este princípio fundamental está estabelecido na Constituição da República, lá no seu artigo 5º, inciso 45. Então, o mandamento é o seguinte: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio estabelecido, transferido, né? Então, a primeira coisa que a gente tem ideia é que a pena possui um limite temporal, que é o limite da vida do condenado. Então, o cara foi condenado a 10 anos de prisão, no 8º ano ele morre. Essa pena vai passar aos seus descendentes? Obviamente não. Seria injusto que um filho pague pela pena do pai. Não foi o filho que cometeu aquele crime. Se o filho tivesse cometido o crime, o filho teria uma pena para ele, individual. Então, a ideia é sempre essa. O limite da pena, e quando a gente fala aqui de pena, é pena privativa de liberdade, neste caso, pena privativa de liberdade e restritivas de direitos, tá? Então, não há transcendência dessas duas penas. Na frase aqui de Zaffaroni, aqui embaixo, a pena é uma medida de caráter estritamente pessoal. Eu botei aqui o caso prático do Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar foi um traficante lá dos anos 90, início dos anos 2000, muito perigoso aqui no Rio de Janeiro. Ele foi pego na Bolívia ou Colômbia, não lembro, e aí veio para cá, para o Brasil, e aí teve todo o seu julgamento por diversos crimes, tráficos, homicídios e um monte de coisa. E aí o total de pena dele que foi dado foi de 309 anos e 2 meses de privativa de liberdade. Olha que loucura. Primeira questão que a gente tem que pensar, ou deveria pensar, um homem vive até no máximo 100 anos. Alguns passam, mas ele não chega a 150. Como é que pode um cara ter uma pena de 309 anos? Para quê? Segunda questão, lá no artigo 75 do Código Penal, agora com o pacote anticrime, a quantidade máxima de pena privativa de liberdade que pode ser cumprida por lei é 40 anos. Por que então dá 309 anos? Bem, a questão aqui dessa quantidade de pena é na parte de progressão do regime. Todo o cálculo que é feito lá na LEP, que é a Lei de Execução Penal, ela é feita em cima dessa pena colocada. Então, eu não lembro muito bem, tem muito tempo que eu não estudo a LEP, mas eu sei que ela passou por uma ideia de porcentagem. Então, ele só pode progredir o regime dele de fechado para semiaberto depois de uma porcentagem de pena concluída. Então, essa porcentagem de pena concluída é em cima desses 309 anos. Então, o que leva a crer é que esse cara nunca vai para o regime semiaberto. Considerando que ele tem, vamos lá, 40 anos hoje, e considerando que o regime seja, tipo, que ele tem que cumprir 50% dos 309 anos, eu já estou sendo bem benéfico com ele, porque eu tenho certeza que não é. Então, vamos lá, que ele tem que cumprir, aliás, perdão, eu errei na conta, que ele tem que cumprir 10%, que eu estou sendo bem benéfico para ele. Então, 10% de 309 anos daria 30 anos. Então, ele só iria para o semiaberto
lá para os 70 anos. Olha que loucura. Ele nunca vai ressocializar, ele nunca vai conseguir ter uma vida de novo. Aqui eu botei na resposta jurídica um jargão que é muito usado. O condenado cumprirá a pena máxima de 40 anos e, se falecer durante esses 40 anos de cumprimento de pena, a pena morre junto com ele. Tem muito disso. Deixa eu ver o que está no multa e reparação de dano. Perfeito. A ideia que eu falei para vocês é que a pena privativa de liberdade e restritiva de direito, elas não passam do condenado, elas não vão para o descendente. Deixei aberto, então, a ideia da pena de multa. Será que a multa passa? Primeiro a gente vai entender que quais são as modalidades de pena do direito penal. Trouxe aqui no artigo 32. As penas 32 do Código Penal. As penas são privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Então, multa é pena. Ponto final. Não há o que se falar aqui. Multa penal. Se o condenado falecer durante o pagamento de multa, eu vou tirar aqui, esse não eu coloquei errado. Há possibilidade de extensão ao patrimônio dos sucessores. O que isso quer dizer? O que foi deixado de herança por aquele condenado vai ser, num jargão muito popular, mordido para pagar essa multa. Então, vamos supor aqui que Fernandinho Beiramar deixou de herança 5 milhões de reais para os seus filhos. E a multa é de 3 milhões. Só que ele está pagando essa multa aos poucos. Ele, morre antes de pagar a multa total. Aqueles 5 milhões, pelo Código Civil, ele passaria para os filhos. Só que como ele tem essa multa penal, 2 milhões será mordido, que era a pena de multa dele, e os outros 3 milhões avança para os seus filhos. É como se fosse o seguinte, é um ajuste na dívida antes de ser entregue para os seus sucessores. Na reparação de dano, que é o passo seguinte, a gente já está falando na esfera civil. E na esfera civil funciona da mesma maneira. Vai ter uma mordida na parte de herança que vai passar aos sucessores. É a mesma ideia. Então, suponha que Fernandinho Beiramar bateu tanto num cara que deformou ele todo e o rosto dele, né? E aí precisa ter reparação de danos para poder fazer cirurgias plásticas e tem dano moral, dano psicológico. Então, tudo que é de herança vai sair dali e vai para a reparação antes dele, depois da morte dele, né? Mas antes de passar para os seus sucessores. É a mesma ideia. Eu trouxe uma crítica aqui do Luigi Ferrajoli. O Luigi Ferrajoli, ele é um jurista italiano muito renomado, veio aqui no Brasil diversas vezes. Se você buscar se não me engano, na TV Senado, tem palestra dele aqui no Brasil. Ele faz uma crítica muito grande à questão desse princípio da intercedência da pena na questão da multa. Pelo seguinte, ele é facilmente burlado, porque a ideia é a seguinte, a minha pena de multa não pode passar para os meus sucessores, mas os meus sucessores podem pagar a minha pena de multa. Olha que loucura. Eles podem me dar o dinheiro e eu pago. Ponto final. Eles não precisam ir lá, eles mesmos assinarem, dizer que eles estão pagando, eles me dão dinheiro e eu pago. Foi o que aconteceu na ação penal 470, vulgo mensalão. Tinha muito condenado fazendo vaquinha online em questões de ideologias políticas, então não se olhava se a pessoa estava certa ou errada, era questão de ideologia política, eu quero ele livre, ia lá e doava dinheiro para esse condenado que pagava a multa. A pena de multa, se você parar para pensar, ela é para machucar a pessoa que endeusa o dinheiro. Porque para a pessoa que tem muito dinheiro e endeusa ele, ficar preso, tanto faz. Ele sabe que daqui a pouco ele vai ser solto. Ele conhece as leis brasileiras. Agora, se você vai lá e penaliza ele com dinheiro, para esse tipo de pessoa, é muito doloroso. É muito doloroso. E especialmente se a gente estiver falando de corruptos. Porque o cara se corrompe, em sua essência, em sua grande maioria, por dinheiro. Então, se a gente parar para pensar que na ação penal 470 do mensalão, a maioria era doleiro, deputado, senador, executivo, né? Você vai ter aos montes ali que estavam a fim de dinheiro.
e eles tiveram seu dinheiro protegido por ideologia política. Então, vem aqui a frase do Luigi Ferrajoli. A pena pecuniária é uma pena aberrante sob vários pontos de vista, sobretudo porque é uma pena impessoal, que qualquer um pode saldar. Então, ele faz com que a pena tenha a sua essência esvaziada, ela se torne inútil e ineficaz. E vai criar uma desigualdade entre rico e pobre. Porque o pobre, se for colocado numa pena de multa, acabou para ele. Ele não vai ter como fazer vaquinha e movimentar, e a ideologia política também está pouco se lidando para isso, ele só quer saber daquelas pessoas que são endeusadas. Ele vai ficar sendo condenado eternamente. E aí a gente avança para a ideia do seguinte: pena de multa, não está aqui, mas a pena de multa, ela, se não for paga, pode ser convertida em prisão? Não, não pode ser convertida em prisão. O problema vai acontecer o seguinte: a pena de multa, quando não é paga, ela vira uma dívida ativa cabível de execução fiscal. O que é uma execução fiscal? Vai bater um oficial de justiça na tua porta com a polícia e ele vai invadir a tua casa e olhar o que tem de valor. Então imagina aquela pessoa pobre que conseguiu juntar um dinheirinho e comprou um sofazinho legal e uma televisãozinha legal para ele de noite assistir a novela dele e ver lá o filmezinho dele. O oficial de justiça vai entrar, vai tomar aquilo, vai vender, né? Vai botar em leilão, em asta pública, e vai pagar a dívida. E se o oficial de justiça achar que não foi o suficiente e não vê mais nada, ele ainda continua devendo. Então entende que nesse caso aqui a pena de multa e a intranscendência dela está um pouco defasada, está um pouco injusta, né? A pena de multa, ao meu ver, né? Esse Helles, professor aqui, como diz um colega, este ser imundo que vos fala, ela deveria ter também a ideia de que nenhuma outra pessoa pode pagar. Ela deveria ser ajustada. Essa é a crítica e eu coaduno com o grande Luigi Ferrajoli. Vamos avançar aqui. Princípio de limitação das penas. A gente já viu que os princípios constitucionais eles limitam o direito penal e o Poder Constituinte originário decidiu ainda colocar as penas que não podem existir no Brasil. Então, ele além de limitar todo o direito penal, na questão de pena, ele dá mais uma limitação. As penas que não podem existir. Então, a gente vai lá no artigo 47, no inciso 47 do artigo 5º da Constituição Federal, e a gente vai ver lá. Não haverá penas, tá aqui, vou grifar, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis. Então vamos lá. Pena de morte. Existe pena de morte no Brasil? Existe. Como você vê ali, em caso de guerra declarada, pode existir pena de morte. O que tem que acontecer é que ela deve obedecer o artigo 56 do Código Penal Militar, que é a pena de fuzilamento. Que é muito legal. Vai se colocar o condenado lá na frente, 10 soldados, cada um com um fuzil, 9 fuzis com balas de fechim, um fuzil com bala de verdade. Munição de verdade, me perdoe aqui o pessoal da área de segurança pública, com munição de verdade. E aí o que vai acontecer? Esses fuzis vão ser entregues aos soldados, eles não sabem qual que está com a munição real, qual que está com a munição de fechim, e vão dar um tiro. A ideia é que a pessoa morra rapidamente com esse tiro de fuzil e que os soldados não saibam quem foi que matou para não pirar. Essa é a ideia. Por isso que eu acho que é muito legal. Então aqui a gente tem também outra coisa que eu queria ressaltar da pena de morte. A gente tem alguns países que têm pena de morte e são países desenvolvidos. Por exemplo, Japão e Estados Unidos. O Japão ele tem sua pena de morte em todo o estado japonês. Os Estados Unidos, ele por sua diferença na sua legislação, né, cada estado faz a sua legislação penal, alguns estados fazem a pena de morte, outros estados não fazem a pena de morte. E eles não sinalizam, nem Japão, nem Estados Unidos e outros países, né, não sinalizam um recuo na questão da pena de morte. Tem um estudo muito interessante que demonstra que não há diferença em índices criminais entre os estados americanos que aplicam a pena capital e as que não aplicam. O que interessa aqui é a gente entender o seguinte:
Proporcionalmente, não há nenhuma diferença qualitativa nem quantitativa. O que há é uma sensação popular de retribuição, que seria a definição de pena pelo período kantiniano. O Kant definiu a pena como uma função retributiva. Ela entrega à sociedade novamente uma situação, um status quo de paz, de tranquilidade. Então, os estados americanos, por exemplo, Texas, que mantém a pena de morte, você consegue perceber na população uma sensação de segurança. Mas, na real, proporcionalmente, os índices de morte, de roubo, não mudam. Vamos avançar aqui para penas de caráter perpétuo. O Hassman e o Munhoz Conde, eles consideram como uma morte em vida a pena perpétua. A ideia daqui é porque é o seguinte, a pena perpétua ela vai ferir o princípio de dignidade humana na ideia de que o condenado ele não terá uma condição de ressociabilização. Ele não vai poder voltar para a sociedade. E aí a ideia vai progredindo muito simples. Se hoje, como estão as cadeias no Rio de Janeiro, por exemplo, tendo em vista que eles vão ressocializar e estão daquela maneira, largadas, sujas, de uma maneira degradante, imagina se o Estado enxergar que eles não vão voltar nunca. Não volta nunca. Então, para que ele vai dar condições de qualidade de vida? Para que ele vai dar alimento saudável? Para que ele vai dar trabalho digno? Não vai dar. Então, o Estado vai acabar se ligando, vai acabar deixando ali, vai virar um grande galpão de gente sem ter futuro nenhum e sem vida. Então, a pena perpétua no Brasil foi escolhida como para ser retirada das qualidades de pena por uma questão de ressociabilização. O cara com uma pena de caráter perpétuo, ele nunca vai ressocializar, ele não tem interesse. Trabalho forçado. O trabalho forçado é proibido. A gente só tem que entender o seguinte, o trabalho ele é usado dentro do sistema prisional como uma ferramenta em busca de benefícios. Então, o trabalho voluntário, o que vai acontecer? O condenado que está lá no seu regime fechado, para ele progredir, e isso está na LEP, né, na Lei de Execução Penal, para ele progredir o seu regime, ele tem que estar trabalhando. Não há progressão de regime sem um condenado trabalhando internamente, claro. Tem outra coisa também dentro da LEP. Há uma remissão de, a cada 3 dias trabalhados, ele tem 1 dia descontado da sua pena. Então, o trabalho forçado é proibido. Não se pode pegar um presidiário e o colocar para trabalhar sem a sua vontade. Ele pode ficar lá sem fazer nada, é critério dele. Só que a progressão de regime vai ser mais difícil, a pena dele vai ser muito mais longa. Então, o trabalho é usado como uma ferramenta em busca de benefícios. E o outro lado da moeda é que provavelmente ele aprende algum ofício. Então, por exemplo, acho que, se não me engano, no Shark Tank, foi um garoto uma vez que fazia cortes de cabelo e tal, e ele tinha desenvolvido algum cosmético para cabelo masculino que ele aprendeu dentro da cadeia. Então, tenta entender essa ideia de ressocialização por meio do trabalho. Penas de banimento. Penas de banimento são proibidas. Banimento é você tirar uma pessoa do seu país, jogar ela para fora, para qualquer país, e tirar a nacionalidade dela. Isso fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um princípio básico você ter sua nacionalidade, você saber que você é brasileiro e não poder perdê-la forçadamente. A pena de banimento ela aconteceu contra a família imperial na época da República, quando a República foi instaurada, baniram a família imperial, ela deixou, imagina Dom Pedro II deixando de ser brasileiro. E no regime militar brasileiro, lá nos seus atos institucionais, tiveram penas de banimento. Hoje a gente não permite mais esse tipo de pena. E pena cruel. É a mesma ideia de uma pena perpétua. Como é que você vai ressocializar alguém com penas cruéis? Eu gosto muito de trazer uma frase do Zaffaroni, que é: o antônimo de pena cruel é pena racional. Eu acho isso aqui inteligentíssimo, pelo seguinte:
Uma pena racional, ela tem a capacidade de transformar aquele ser. Uma pena cruel tem capacidade de piorar aquele ser. Todas essas limitações convergem ao princípio da dignidade humana, fundamentada no direito moderno. Então, sempre tendo a ideia do princípio da dignidade humana, lá na nossa Constituição Federal, ela está logo no início da Constituição, salvo o melhor juízo, no artigo 1º. O princípio da legalidade talvez seja o mais importante para a gente entender aqui. Em todos os ramos do direito, você vai ver o princípio da legalidade. Qual é a ideia? A gente vai ter que voltar lá para a teoria geral do Estado e entender que, na época do absolutismo, o rei ele fazia o que ele bem entendia. Não tinha limites. O poder dele era ilimitado. Tanto que quando a gente vai estudar as características do absolutismo, uma delas é um poder ilimitado. O que acontecia? O rei olhava para alguém, talvez um inimigo, um crítico, alguém que ele não gostasse, podia só o cara ser feio. Ele ia lá e punia essa pessoa, ilimitadamente. Então, quando cai o absolutismo, principalmente na França, na Revolução Francesa, se não me engano, 1789, uma das coisas que a burguesia força é a limitação do Estado. O Estado não pode mais ser um Estado absoluto de maneira ilimitada do seu poder. Então, uma das maneiras de limitar o Estado é o princípio da legalidade. Se você olhar aqui, a origem histórica, eu botei pra gente ter ideia de que já lá em 1215, na carta ao rei João Sem Terra, na Inglaterra, já começou a existir limitações. Isso a gente estuda muito em direitos humanos. Eu vou fazer um paralelo do princípio da legalidade nosso com o artigo 39 que eu separei ali pra gente da Carta Magna Inglesa ao rei João Sem Terra, tá? Então, na nossa lei aqui, lá no artigo 5º e lá no artigo 5º, inciso 39, no artigo 1º do Código Penal, está o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem sua prévia cominação legal. Já lemos isso em aulas passadas. Agora a gente pega o artigo 39 da Carta Magna Inglesa. Isso é de 1215. Nenhum homem livre será detido, nem preso, nem despojado de sua propriedade, de suas liberdades ou livres usos, nem posto fora de lei, nem exilado, nem perturbado de maneira alguma. E não poderemos, e aqui eu quero que você preste atenção nos tempos verbais, nem faremos pôr a mão sobre ele, a não ser em virtude de um juízo legal de seus pares e segundo as leis do país. Então aqui, o tempo verbal que eu estou chamando a atenção é o Estado falando. Isso é uma lei que foi imposta pelos comerciantes, pelos seus colonos na época, para o João Sem Terra. E o João Sem Terra assina essa lei. Então, o João Sem Terra assinando é como se fosse o Estado falando: não poderemos e não faremos pôr a mão sobre ele, a não ser em virtude de um juízo legal dos seus pares e segundo as leis do país. A gente já tem uma ideia de que não há lei, não há crime sem lei anterior que defina, nem sua prévia cominação legal. Vamos aqui, avançando então na parte de penal, né? Então eu trouxe uma ideia de princípio da legalidade geral, totalmente, e aí agora vamos avançar aqui para o direito penal. No direito penal, a gente tem 4 ideias que vão derivar desse princípio da legalidade. Então, o primeiro é o princípio, a proibição da retroatividade. Se você for lá no artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 40, você vai ver que não se pode, que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, a regra é, lei penal não retroage. O que significa retroagir? Hoje existe uma lei que proíbe a pessoa de ser flamenguista. Ser flamenguista é crime. E aí, a partir de hoje, ela está entrando em vigor. Ela pode voltar lá no passado e, sei lá, pegar o Zico, pegar o Galvão Bueno. O Galvão Bueno já se falou que já expôs que é flamenguista. Pode ir lá atrás e pegar o Galvão Bueno e punir ele, porque ele é flamenguista, ele foi flamenguista, e aí a partir de hoje, né, como a lei já proíbe, ele deixou de ser? Não pode. A lei é só da data de vigor para frente, salvo se for para beneficiar o réu. Então,
Imagina o seguinte, lei veio hoje e disse que é proibido ser flamenguista. Galvão Bueno continua. Galvão Bueno ama o Flamengo, continua sendo flamenguista. É preso. Pum, jogado na cadeia, foi pego, condenado, tá na cadeia. Resolvido. Aí daqui um mês vem outra lei e diz o seguinte, olha, nós erramos, não mais é crime ser flamenguista. Aí sim, a lei vai retroagir, ela vai voltar ao fato de quando foi pego o Galvão Bueno, de quando ele estava cometendo crime, e aí vai deixar de ser crime. Ele é colocado em liberdade instantaneamente. Ou diminui a pena, por exemplo, a pena dele é recalculada. Tá? Trouxe esse exemplo só para a gente ter ideia. Vedação aos costumes. A lei ela não pode ser limitada por costumes. Só lei formal, e eu botei em destaque aqui, pode criar crimes e combinar penas. Então, não pode chegar lá na frente, numa defesa de um condenado, e dizer que era costume do local fazer tal crime. Beleza? O costume não cria lei. Então, só a lei penal, só a lei formal pode criar crime. Costume não cria crime, costume não agrava ou diminui pena. Não existe isso. Proibição de analogia. Não pode existir analogia em malam partem. Analogia é aquele suprimento de lacuna de lei que nós usamos uma lei parecida para usar naquele caso concreto em que não há uma previsão legal. Você não pode fazer no direito penal essa analogia para prejudicar o réu, que é chamada de analogia em malam parte. Porém, você pode para beneficiar o réu. Então, em favor do réu, para ajudar o réu, você pode fazer analogia, que é o que se chama de analogia em bonam parte. Agora, outra coisa que você tem que entender é que interpretação analógica pode ser usado tanto em malam parte quanto em bonam parte. Ok? Não confunda a analogia com interpretação analógica. E precisão legal. Não pode existir no preceito primário de um crime ideias vagas e soltas. O preceito primário ele tem que ser taxativo na sua ação. Não pode existir, por exemplo, um atentado ao Estado Democrático de Direito. O que seria um atentado ao Estado Democrático de Direito? É taxativo. É vazio, é vago. Precisa ser taxativo. Qualquer lei penal tem que ser taxativa. Avançamos aqui para a ideia de medidas provisórias. A ideia é o seguinte, quando a gente discute que só a lei pode criar crime e combinar pena, a gente tem que ter ideia também o seguinte, existe outra forma que possa se usar para fazer lei penal? Por exemplo, medida provisória, ela é considerada como força de lei, que tem força de lei. Medida provisória é feita pelo executivo. E aí a discussão foi, será que pode se criar crime por medida provisória? E aí teve vários debates. A ideia final que se chegou foi, se o legislador colocou lá, bem no início, que somente a lei e lei formal pode criar crime, é porque ele estava observando todo aquele regime de debates dentro das casas legislativas e também a sua posterior sanção pelo executivo. Ele estava querendo favorecer essa ideia de debates e de rigidez na criação de lei. A gente está falando de liberdade, algo muito sério. Então não dá para uma pessoa só, que seria o chefe do executivo, através de uma caneta, por medida provisória, criar ou deixar de criar, ou tirar um crime da legislação. Então a ideia que se teve não, medida provisória não pode criar crime. E ponto final. E aí logo depois veio a emenda constitucional 32, que acabou com isso, dizendo que medida provisória não pode criar lei penal, lei processual civil. Você encontra isso lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Beleza? Então vamos avançar aqui para questões de concurso. Delegado de Polícia Civil, 2021, do Paraná. Se não me engano, isso aqui foi logo pós-pandemia ou no meio da pandemia. Eu lembro que deu um problema absurdo isso aqui. Vamos lá. A Constituição Federal proíbe as penas de morte, salvo em guerra declarada, e as consideradas cruéis.
além de assegurar às pessoas presas o respeito à integridade física e moral. Traz preceitos constitucionais e expressa um princípio então ele está querendo o princípio da limitação da pena. A gente já viu lá em cima as limitações da pena, que elas são proibidas, né? Que são as que estão aqui em cima. Só a gente olhar aqui e procurar o princípio de limitação da pena. Então, a gente tem princípio da humanidade, princípio da intervenção mínima, princípio da insignificância, da adequação social e da lesividade. Caraca, não tem limitação das penas, né? Então, porque isso, o que acontece? Quando a banca cria questões, e isso é de péssimo gosto, ela pega algumas doutrinas que são minoritárias, que trocam nomes de princípios. E aí eu trouxe essa questão justamente só para te mostrar que o princípio da limitação da pena também pode ser chamado de princípio da humanidade. Infelizmente é isso. Questões de concurso às vezes são isso. E eu trago só para questões didáticas, não é para a gente ficar com a moral baixa ou não, quando acerta ou quando erra. Tá bom? Questão 2, Sebrasp. Aqui eu não botei, mas se não me engano era procurador dessa prefeitura aqui de Ipujoca, em Pernambuco. Acerca dos princípios constitucionais e gerais do direito penal, julgue o item a seguir. A prova de Sebrasp ela é de certo e errado, né? É um pouco chata, porque a carga errada anula uma certa. Então, assim, você tem que ter muita consciência da prova que você está fazendo. Então, vamos lá. A assertiva é: a pena não passará da pessoa do condenado, mas a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens poderá ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas ilimitadamente. Ilimitadamente colocou a questão errada, né? O limite disso tudo é a herança. O quanto a herança, o quanto ficou de herança. É bom aqui eu te dizer uma coisa. O cara tem 5 milhões em dívida para poder pagar aí em multa. Morreu. Não deixou nada de herança. Perdeu tudo. Vai acontecer alguma coisa? Não. Morreu. Acabou. Tá? Então, mesmo que ele não tenha nada e tenha saldo negativo e esteja com um nome sujo no SPC e Serasa, é isso. Morreu tudo com ele. Até a dívida morre com ele. Por último aqui avançando, questão 3, que concursos. Foi um simulado, eu peguei essa questão de um simulado que eles fizeram. Que concursos, para quem não conhece, é um site só de questões. Eu aprovo demais, isso aqui não é publi, eles não estão me pagando nada. Eu estou falando por experiência minha, eu usei o que concurso por anos, se não me engano, acho que uns 5 anos, porque foi minha época de faculdade, eu usei o tempo inteiro o que concursos, pagava anual, assim, o que concursos é absurdo, ele é muito bom, ele tem um painel de controle de questões, você consegue ver onde você está errando mais, onde você está errando menos. Agora eles estão com gabarito comentado, tem videoaula. Cara, se eu fosse você, eu assinaria o que concursos para sua faculdade. De verdade mesmo. É assim, um conselhaço que eu dou. Vamos lá. Isso é uma questão deles, é inédita, é agora de 2025. Sobre o princípio da reserva legal e no direito penal é correto afirmar que, vamos lá, reserva legal, alguns doutrinadores usam como também princípio da legalidade. Porque o princípio da legalidade reserva somente à lei o poder de criar crimes e combinar penas. Então vamos lá. É correto, e ele coloca aqui bem em destaque, afirmar que permite a aplicação de analogia em malam parte, em casos que a lei for omissa? Em malam parte não, a gente viu que só pode analogia em bonam parte e interpretação analógica pode qualquer uma. Prevê que somente lei formal pode definir crimes e combinar penas? Parece ser a nossa alternativa correta. Admite a criação de crimes por meio de medidas provisórias desde que ratificadas pelo Congresso Nacional? Não, não pode. Mesmo que seja ratificado pelo Congresso Nacional, não pode. Isso a gente chama de vício de iniciativa. Não pode criar crime por medida provisória. Norma penal não pode ser complementada para a fiel aplicação, devendo ser concreta. Não, ela tem que ser taxativa. E autoriza a aplicação de costumes para suprir lacunas legais na tipificação de condutas criminosas. Não pode, costume não cria lei. Então, nossa alternativa correta aqui é a B. Prevê somente lei formal, prevê que somente lei formal pode definir crimes e combinar penas. A ideia aqui também é o seguinte, lei formal, quando ele coloca aqui, você tem que ter ideia que pode ser tanto lei ordinária quanto lei complementar.
A diferença das duas é só a sua rigidez na hora de aprovação. Uma pede maioria absoluta, uma pede maioria dos presentes. Perfeito? Isso aí a gente vai ver em constitucional, eu vou fazer um curso aqui pra gente. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu curtir aqui, se você gostou dessa aula. Isso me ajuda muito a entender que a aula está funcionando ou não. Deixa nos comentários também se você teve alguma dúvida, se você não gostou, se você gostou, deixa lá nos comentários. E compartilha com aquele colega da faculdade que falta muito, para que ele também não fique perdido e consiga acompanhar aqui a aula dele e acompanhar também a matéria dele. É isso, fiquem com Deus.